o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, votou para responsabilizar as redes sociais por conteúdos postados pelos usuários. Toffoli defendeu que a norma atual que exige ordem judicial para a remoção de conteúdos é inconstitucional. Vamos ouvir um trecho do voto. Na ausência do 19, eu proponho, então, que a regra geral para os provedores de aplicações de internet, a previsão do artigo 21, com interpretação conforme a Constituição de 1988. Assim, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que é a hipótese do 21, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis. Adriano Campos, com essa, a gente não sabe ainda como é que vão votar os outros ministros, mas a tendência está em estabelecer uma responsabilidade, pelo menos pelo que eu entendi, solidária das plataformas, das Big Techs, pelo conteúdo que nelas é postado. Ou seja, se a pessoa processar a plataforma em razão de um conteúdo ofensivo à sua honra, a plataforma terá que responder, mesmo que não haja uma ordem judicial anterior pedindo para retirar o conteúdo. Com a sua avaliação sobre esta decisão, pelo menos sobre o voto do ministro, uma vez que não há decisão do Supremo ainda nesse sentido. Olha, Capês, eu já considero isso matéria fechada. O julgamento está feito já. É o sonho deles, o Supremo vem crescendo, vem avançando, legislando, tomando atribuições do Congresso, do Executivo, e agora, tendo a censura na mão, é a coerção final, para não falar coação final, em cima das Big Techs. Ou seja, se o discurso não me agradar, eu vou pegar a plataforma. É tão absurdo quanto culpar a companhia telefônica por qualquer conversa que tenha tido naquela via, né? Então, assim, é censura, é monitoração, quebra sigilo de conversa privada, quebra a liberdade do cidadão. Eu não concordo, eu acho que realmente o objetivo deles é muito pior e eles estão indo atrás disso. E agora o julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira com o voto do ministro Luiz Fux. Luiz Fux, que é processualista, né? Então, João Bellucci, o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que é de 2014, está completando 10 anos já. Só agora virou inconstitucional? Pois é, Capês, você observa que nessa época da aprovação do Marco Civil da Internet, a formatação escolhida era a mesma. Você tinha diversos influencers, pessoas de alguma fama, encampando a ideia, né? Não sei se muitas gratuitas ou muitas também recebendo para o tema, mas havia um grande movimento orquestrado na sociedade para aprovar o Marco Civil que resolveria todos os problemas do mundo da internet. Aí agora, passados cerca de 10 anos, agora volta-se o tema com essa história da responsabilização. Quando essa questão do Supremo legislar, que é o que tem feito na prática, com até declarações no sentido de, como o Congresso demorou, eu mesmo peguei e vou legislar, porque a Constituição abre essa possibilidade, mas que não deveria acontecer. Mas tira do Congresso a possibilidade de silenciar, inclusive. Inclusive, né? de não se pronunciar. Tema, porque é uma decisão, não tratar do tema. Nisso a gente não adentra, e aconteceu com o aborto, está acontecendo agora com a Até porque é uma grande inverdade dizer que o tema não está legislado. O tema tem legislação que rege essa questão das redes sociais, já existe. Claro. E também casos que são muito gritantes, como de crimes, enfim, um dano muito grande, a plataforma já tem um canal lá que você notifica e mesmo também é muito comum entre as pessoas. Às vezes você posta vídeo de algum político, de alguma pessoa numa situação equivocada, a pessoa manda para você e fala, você pode tirar, e tem prevalecido uma razoabilidade também. Ou seja, o Supremo avança mais uma vez e não vejo como vai ser uma boa coisa, porque depois vai se esperar uma resposta do Congresso. E normalmente as respostas do Congresso não têm sido boas e a oposição, a direita, enfim, tem sido bastante tímida na sua atuação, me parece, Capês. Parece que o Diogo Maris fez assim. Rodolfo, prazer. Rodolfo Maris fez assim, ele quer falar. Então, Rodolfo,
As Big Techs, plataformas, dizem o seguinte: a biblioteca não é responsável pelo livro que está na prateleira. A não ser que haja uma ordem judicial, não tenho como saber se aquele conteúdo é danoso ou não, prejudicial ou não. No entanto, existem alguns conteúdos que dá para você saber. Né? Sim. Discriminação, incitação ao ódio, crime contra a honra, já são removidos. Incitação à prática do crime. Agora, se esses conteúdos, como o Belucci disse, que já são removidos, porventura não forem removidos, e não houver uma ordem judicial para que eles sejam removidos, a plataforma será responsabilizada? Essa é a tendência do julgamento. Mas já existe uma jurisprudência nisso, não sei porque a gente está tendo uma discussão aqui e pensar diferente. Eu acompanho aqui o voto do ministro, com certeza, porque olha só o que ele fala. Ele votou nessa quinta-feira para aumentar a responsabilidade, ou seja, já existe uma responsabilidade. Eu não vejo nada de cercear os direitos, eu não vejo nada de censura nisso. Eu vejo só aqui um compliance entre quem é o usuário e as Big Techs. A gente sabe aqui que hoje as redes sociais, por exemplo, virou rede do ódio. Antigamente nós tínhamos o Twitter, que era só rede do ódio. Hoje não, hoje está instalado em todas as outras redes sociais. A pessoa fala o que quer, posta o que quer, mas não tem responsabilidade de se garantir naquilo como responsável daquilo que falou. Existe, sim, um direcionamento que a gente tem que pensar, porque se aumenta a responsabilidade das Big Techs, muita coisa será filtrada. Por exemplo, se você tentar escrever a palavra, entre aspas aqui, tá? Assassino, no seu Instagram, você não consegue postar essa palavra, porque rapidamente vai aparecer para você. Você não está cumprindo as diretrizes da plataforma. Você tem que mudar a palavra e colocar qualquer outra coisa. Eu vejo com bons olhos esse aumento da responsabilidade. E eu não vejo nada demais nisso. Maria De Carli, seguinte, o Supremo está julgando se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, é constitucional ou não. Eu vou ler aqui o artigo 19 que está sendo julgado e que foi declarado inconstitucional pelo voto do ministro Dias Toffoli. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações na internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se, após uma ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado pela decisão, tornarem disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, a não ser que haja uma ordem judicial, hoje os provedores não respondem civilmente por nenhum dano. Só quem postou a mensagem, quem é o autor da mensagem, é o que é responsabilizado. Sim. O artigo 19 está sendo declarado inconstitucional. Com a sua opinião, elas devem ser responsabilizadas mesmo que não recebam uma ordem judicial para retirada do conteúdo ou deve se manter rígido o texto optado pelo Congresso Nacional como texto adequado? Veja, como você bem mencionou aqui, esse Marco Civil foi feito em 2014. De 2014 para cá, são 10 anos. E a gente sabe o quanto as redes sociais evoluíram nesse período, nessa década, o quão foi rápido a adesão das pessoas às redes sociais. Hoje a gente sabe que a gente não vive longe dos celulares, então muita coisa mudou e o formato que a gente consome essas redes sociais mudou. Assim, é quase que acordar e dormir com isso. Então, eu acho que é interessante, sim, essa revisão de como as plataformas lidam com esses conteúdos sensíveis, com esses conteúdos ofensivos. É isso, assim, a gente sabe que tem plataformas que viraram terra de ninguém. Então, é muito importante, sim, acho que é um dever do governante, claro, nas devidas limitações, para a gente não impactar no consumo do produto, no consumo do serviço, ser feito de maneira responsável uma revisão desse artigo, já que, a meu ver, caducou, porque a gente mudou a maneira que a gente consome a internet nos últimos 10 anos. Muito bem. Olha, essa é a questão. Aqui muita gente acha que o artigo 19 não tem mais justificativa pelo impulso que as redes sociais ganharam, pelo caráter ofensivo de algumas mensagens, pela polarização que vive o país. Outros acham que é perigoso esse tipo de responsabilização porque pode gerar uma espécie de censura e uma responsabilização pelas empresas de Big Tech por conteúdos que elas não têm o controle. A questão que eu vou colocar agora para debate é a seguinte: independentemente da sua posição, se você é a favor de retirar o artigo 19 ou não, e eu sou a favor, eu acho que, independentemente de uma ordem judicial, as plataformas deveriam ser responsabilizadas. Sim. Agora, o debate que eu quero propor é o seguinte: isso caberia ao Poder Judiciário
Ou é o Congresso Nacional que tem que debater, fazer audiência pública, ouvir a população e tomar uma decisão? Essa é uma decisão política discricionária ou é uma decisão técnica? Vou começar com o Adriano Campos. Capês, eu vejo aqui que o nascedouro dessa questão deveria ser e deveria manter desde sempre no Congresso. Mas eu também vejo o Congresso com muita ressalva, né? Porque a gente tem uma legislatura aí muito pouco representativa, né? O coeficiente eleitoral distorce isso, faz com que apenas 5% dos 513 ali tenham chegado por seus próprios votos. Né? Ou seja, o quanto somos realmente representados por esse Congresso, né? São interesses ali, a ilha da fantasia, como foi muito bem colocado aqui, né? E o povo realmente só está pagando a conta, né? Eu não gosto de nenhum tipo de monitoração, não gosto de nenhum tipo de, muito menos de delegação de poder judicial, tá? A Constituição de qualquer país democrático, não só o Brasil, não prevê o pré-crime. Não prevê você queria fazer, você... Não prevê esse tipo de coisa. Somos livres para dizer o que quisermos, tá? Não podemos abrir mão disso, é a minha modesta opinião, tá? E a internet, as redes sociais, são a nova praça pública. Verdade. Acabou. É a nova praça pública. Então, não só a gente vai ser monitorado, mas monitorado por quem? Com que tipo de interesse que a gente vai ser monitorado, né? Enquanto a gente coloca a figura de um juiz preposto do Estado, devidamente autorizado por devido processo legal, com amplo direito de defesa, a te censurar, ok, concordo plenamente. Né? Mas delegar esse poder ou responsabilizar terceiros é a história da companhia telefônica ter que pagar por aquilo que é, ou o correio ter que responder por tudo o que é passado, todas as cartas ali. Eu recebi uma cobrança indevida, então o correio que entregou a carta, é ele que vai pagar? Bem, o Adriano Campos, na opinião dele, só mediante uma ordem judicial de um juiz, após o devido processo legal, é que a Big Tech deveria retirar aquele conteúdo. Mas a quem compete decidir isso, Maria de Carlos? O Supremo pode entender que é inconstitucional ou essa é uma matéria mais política de discussão no âmbito legislativo? Eu gosto quando você fala da questão do legislativo ouvir a população. Eu sou muito favorável às audiências públicas, eu acho muito importante. Então, eu acho que é um trabalho legislar sobre isso. Então, é importante o Congresso se inteirar do assunto e em trabalho mãos dadas com o poder judiciário, porque senão não se faz uma democracia saudável. Mas é importante, principalmente, o Congresso ouvir e escrever um projeto que seja robusto e contemple o que precisa ser contemplado. Agora, Bellucci, a gente vê tantos temas importantes aqui que precisam ser votados. Esse é um tema para ser discutido também pelo Congresso Nacional. Os deputados não estão muito preocupados em emenda parlamentar. Será que eles querem ser administradores em vez de legisladores? E nesse vácuo que o Supremo acaba agindo, esse vácuo não é produzido pelo próprio Legislativo e pela sua missão? Não, perfeito. E como foi colocado, o Congresso se omite, mas também usa o STF como uma espécie de escora, na verdade, porque como tudo vai estourar no Supremo, eles têm menos perdas públicas, vamos pôr assim, porque o STF está decidindo tudo, eu não posso fazer nada, porque os presidentes das casas... Ponta de lança do Executivo e do Legislativo. Aí fica confortável também, mas agora eu vejo que já me parece, Capês, que já existe essa responsabilidade quando são conteúdos muito claros de crime e a pessoa notificou de alguma forma e a Big Tech se omitiu, o Judiciário já tem entendido, na minha visão, que há uma responsabilização, sim, quando há uma demora, quando é algo muito claro. O problema é que a ideia de aprovar-se esse tipo penal aberto, que depois fica até a dúvida, quem vai fazer a regulamentação? O Congresso de uma lei do Supremo ou o Supremo mesmo já vai criar uma regulamentação, porque está na moda o Supremo criar a regulamentação. E aí vai falar quem vai tirar, então fica bastante confuso, mas acho que vai aprovar o tipo aberto para criminalizar essencialmente opiniões. Muito bem.